Boa noite, igreja. Vamos começar mais um culto, vamos celebrar o Senhor, vamos adorar a Ele, esse Deus poderoso, esse Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido nesses dias de crise, de pandemia, mas Ele tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, guardado a nossa vida. Então eu gostaria que você entrasse nesse ambiente que está aqui nessa noite com a gente aqui. Então aí na sua casa, eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça. Vamos orar para começar esse culto a Deus, esse culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, Deus. Venha, Deus, trazer a Tua presença aqui neste lugar, Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a Tua presença que estará aqui neste lugar agora venha se conectar e venha estar em cada casa, em cada família que está nos assistindo, Deus. Em nome de Jesus. Que os Teus anjos possam ir, Deus, até cada casa, levando, Deus, a Tua alegria, levando, Deus, a Tua paz. Que em nome de Jesus todo o ambiente possa se tornar, Deus, um ambiente celestial, um ambiente propício para o Senhor fazer os Teus milagres, para o Senhor trazer cura, trazer libertação, trazer unção, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha, Deus, entrar em nós, fazer morada, e que possamos estar focados em ouvir a Tua palavra, focados, Deus, em receber de Ti, em Te adorar, em Te louvar e exaltar ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é o único, que é o grande eu sou. Pai, seja exaltado neste lugar, que esse culto seja para Ti, toda honra e glória e louvor é somente a Ti, só o Senhor merece, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, dê uma salva de palmas aí na sua casa, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus, nós te queremos, Jesus, aleluia. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor.
do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Declare: Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Coberto de santidade o Senhor está, Deus. Não há, Deus, nenhum lugar, Deus, para onde nós possamos correr, Deus. Não há para onde ir, Deus, se só o Senhor, Jesus, tem os caminhos, Deus. Tem as palavras de vida, Deus. Portanto, nós estamos aqui, Deus, para te adorar, Deus, e para te celebrar, Deus. Pois o Senhor nos amou primeiro, Deus. Pois o Senhor nos chamou, Deus. E nós estamos aqui, Deus, recebendo, Deus, a Tua palavra e aceitando, Deus, o chamado, aceitando o ir, Deus. Santo, 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 Deus. Santo, santo, Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei.
orarei. E se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Jesus, aleluia. Que a nossa vida seja a tua vida, Deus. Que todos os dias, Pai, nós possamos nos lembrar, Deus, da aliança que o Senhor fez conosco, Pai. Da aliança que o Senhor fez conosco, Deus, através de Jesus naquela cruz, Deus. Que todos os dias, Deus, nós possamos nos lembrar, Deus, do sacrifício do nosso Pai, Deus. Eles têm se entregado, Deus, e morrido por nós naquela cruz, Deus. Que nós possamos viver, Deus, todos os nossos dias como se fossem os últimos, Pai. Todos os dias, Deus, em aliança com o Senhor. Todos os dias, Deus, aliançados, Deus, aliançados com a Tua Palavra, compromissados, Deus, com o Teu ID, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nesse momento eu oro, Deus, eu abençoo, Deus, as famílias, Pai. Eu declaro, Deus, a Tua graça, o Teu poder, Deus, o Teu Espírito Santo sobre cada casa, sobre cada lar, Deus, sobre cada pessoa que está nos assistindo agora, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro, Deus, a unção, a graça, Deus, a presença do Senhor, Deus, sobre as famílias, Deus, trazendo união, trazendo a Tua presença e o Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Fica agora com a palavra do nosso pastor, que ele possa abençoar e edificar a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, estou aqui no início da tarde gravando a palavra de hoje à noite. E antes de começar propriamente aquilo que vou compartilhar com vocês nessa noite, nesse culto, eu gostaria que a gente lembrasse que nós estamos vivos. Se nós existimos, nos movemos, é porque o Senhor nos preservou, tem nos preservado. E eu creio em nome de Jesus que aquele que é o autor da vida irá prosseguir nos conduzindo vivos para a glória dele. Deus tem um propósito em relação a você, em relação a mim, em relação à igreja. E eu espero em nome de Jesus que logo a gente possa estar junto aqui num culto, nos cultos de domingo, de terça, no Arena sábado, para glorificarmos juntos ao Senhor e declararmos que Ele é um Deus vivo, que Ele é o autor da vida e que se nós existimos e nos movemos, é porque há um Espírito do Senhor, que é o Espírito de vida sobre nós, nos fazendo caminhar, existir, sobreviver até mesmo a essa pandemia. Vamos orar por isso. Nós temos feito uma vigília de oração, melhor dizendo, um relógio de oração de 24 horas, orando contra esse vírus, contra a ação de demônios, orando pela proteção do Senhor sobre nós, sobre a igreja. Então,
nós vamos continuar orando e crendo e também acreditando que está próximo o fim dessa quarentena, em nome de Jesus. Amém? Então, louve ao Senhor pela vida que você tem, louve ao Senhor por aquilo que está acontecendo com você. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, dores, necessidades. Muitos de nós estamos vivendo assim, tem a angústia de ficar dentro de casa, de se preservar, sabe? Mas há um Deus, Criador dos céus e da terra, que criou o homem, que gerou vida, soprou na narina daquele primeiro homem um sopro de vida e ele se tornou alma vivente. E por isso nós existimos hoje, acreditando nesse Deus poderoso, com a palavra poderosa. Tudo que foi criado, nós sabemos, foi criado pela palavra, por aquilo que Deus disse. Jesus é o verbo vivo e as coisas que se criaram e permanecem. Um pouco sobre essa questão da palavra, eu quero compartilhar esse texto na Bíblia aqui em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, ele fala, conta um dos casos, né, de Eliseu, o profeta. Numericamente, Eliseu ele fez mais milagres do que Elias. Fez o dobro dos milagres de Elias. Até comenta-se que ele, num determinado momento, quando a transmissão do manto de Elias sobre Eliseu, Elias pede porção dobrada. Não sei se isso realmente tem conexão, mas é real, pelo menos numericamente. A Bíblia registra um número de milagres de Elias, se não me engano 7, e Eliseu, ele então realiza o dobro de milagres registrados nas Escrituras. E aqui a gente tem uma ação de Eliseu, uma ação de Deus, do poder de Deus, da manifestação da palavra, da manifestação da unção, da graça de Deus através da vida de Eliseu. 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. A palavra Sunem, de onde vem o nome sunamita, significa lugar de repouso. É engraçado, interessante, Eliseu passar por um local que é um local de repouso, e onde realmente, ali, naquele lugar, aquela mulher, você pode ler o texto um pouco mais para frente, ela conversando com o marido, ela era rica, e ela não é identificada, né? Como tantos outros personagens bíblicos foram identificados, Raabe e Esther, enfim, você tem os profetas e tantas outras histórias no Novo Testamento também, Priscila, Áquila. Aqui essa mulher, ela não é identificada, não tem um nome dela, mas tem algumas características. Ela era uma mulher rica, casada com um homem bem mais velho do que ela, eles não tinham filhos, e ela percebe, ela diz aqui, no versículo 9, ela disse ao marido dela: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. De alguma forma, por algum comportamento, ela percebeu em Eliseu uma característica profética. Ela percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus. Eliseu, com certeza, ele não se apresentou dessa forma. Eliseu, como temperamento, ele era um cara meio explosivo, né? Chamaram ele de careca e mandou o urso, acabou com os meninos que chamaram ele de careca. Então, Eliseu não era um sujeito muito sociável, eu diria assim, né? Mas ela percebeu nele a característica de santidade. Isso é importante, fazendo aqui um parêntese, é importante que a gente possa ser identificado
através do nosso comportamento, atitudes, palavras, como pessoas que vivem em santidade ou que buscam viver em santidade ou que buscam ser santos. Isso é um desafio que nós temos para a nossa vida, para o dia a dia, às vezes muito difícil de ser explicitado. Mas ela percebeu isso e ela disse então para o seu marido no versículo 10, ela sugere ao marido que faça um pequeno quarto, e não era um quarto qualquer, não fizeram alguma coisa de tapume, não, eles foram específicos. Então aqui diz obra de pedreiro, e não somente o espaço, mas também colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e tudo aquilo que seria necessário naquele tempo, naquele momento, para que aquele homem pudesse repousar, passar por ali e ter um tempo de repouso da sua obra, do seu trabalho, né, do seu ministério. Bom, e aí um dia, eu vou contar a história aqui um pouquinho, um dia quando Eliseu está ali com o seu discípulo, chamado Geazi ou Geazi, ele chama o discípulo e pergunta o que fazer por essa mulher, qual é a necessidade que ela tem. E pede para Geazi chamar a mulher, a sunamita, até o quarto, e ela respeitosamente fica à porta do quarto, e ele pergunta, o que você quer? Qual é o desejo do seu coração? Qual é a sua necessidade? Aí ela diz, olha, eu não preciso de nada, eu vivo no meio do meu povo. O profeta sugere que ele poderia interceder a favor dela diante do rei, ao comandante do exército, e ela falou, olha, eu habito no meio do meu povo. Gente, eu acho isso aqui fantástico, né? Aquela mulher, ela tinha a percepção de que a necessidade dela, tudo aquilo que ela precisava, ela tinha. Ela estava no meio do povo, ela não fala, eu sou rica, ela não diz, eu tenho carros, eu viajo, eu sou uma pessoa reconhecida, abastada. Não, ela diz, eu estou no meio do meu povo, eu estou bem, eu me sinto segura aqui. Ela estava se sentindo segura. E isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos estar no meio do nosso povo. Nós precisamos estar no meio de pessoas, entre pessoas, amigas, que vão nos dar segurança, estabelecer relacionamentos confiáveis, relacionamentos que vão crescer, que vão prosperar e vão trazer segurança a nós, a cada um de nós. O ser humano tem a necessidade precípua de ter relacionamentos, de ter intimidade. Eu falei isso domingo passado. Eu não acredito numa mudança absurda de costumes após pandemia, porque o ser humano ele é um ser dependente de relacionamentos. E nós não vamos ficar exclusivamente nos relacionando via internet, Facebook, Instagram, qualquer outro meio de comunicação eletrônica online. Porque nós precisamos de contato, nós precisamos dessa segurança de toque, de estar junto, de manifestar amizade, amor, respeito. Então, essa mulher, ela diz, eu estou no meio do meu povo, aqui eu me sinto segura, eu não preciso de nada. Essa é a resposta dela. Mas, o profeta pergunta de novo para Geazi, que se há de fazer por ela? Porque havia um sentido de agradecimento no coração do profeta. Quando alguém faz algo por mim, eu devo ter um coração agradecido. Agradecido por aquilo que aquela pessoa fez. Talvez pequenas coisas, talvez grandes coisas. Talvez nesses dias em que nós estamos distantes, a gente possa trazer à memória pequenas coisas que alguns fizeram por nós. Um sorriso, um abraço, um chocolate, uma sobremesa, né, Jaque? Talvez algo que te deram recursos, dinheiro,
honra, respeito. O profeta, ele se sente devedor àquela mulher. De alguma forma, ele quer retribuir, não é pagar. Eu quero pagar o favor que você me fez. Não, eu quero retribuir. Eu preciso ter um coração, né, que entende a necessidade de retribuir o que tem feito por mim. A necessidade de retribuir a Deus aquilo que Ele tem feito por mim. E isso implica em adorá-lo, reconhecê-lo, né, honrá-lo com a minha vida, com o que eu sou, com o que eu tenho. E isso é retribuição. O profeta Eliseu, ele queria retribuir a gentileza que aquela mulher fizera para com ele. Ele queria poder dar a ela algo, né, que faltava na vida dela. Muitas vezes, assim, eu normalmente, quando vou comprar um presente, né, e eu gosto de comprar presente, às vezes não consigo, na medida que eu gostaria, mas eu acho legal porque eu busco comprar o presente de acordo com a cara do freguês, né? Então eu olho assim e falo, puxa, isso parece com fulano. Não é a necessidade que a pessoa tem, até porque de repente aquela necessidade eu não consigo suprir. Mas é olhar para aquilo e falar, olha, tem a cara do fulano, né? Vai agradar. E invariavelmente agrada, eu consigo fazer isso, na maioria das vezes. Então, o profeta continua conversando, né? Que se há de fazer por ela? Ele pergunta a Geazi. Aí Geazi, talvez por andar pela casa, né? Porque eu acredito que o profeta, ele chegava, subia para o quarto dele, ficava lá, e Geazi ficava em outro local, porque o quarto era do profeta, você vê que só tinha uma cama, né? Então não era local de Geazi estar. Então Geazi sabia que ela não tinha filho, né? E Geazi, ele coloca muito claramente, ele diz, versículo 14, no final do versículo, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Te lembra alguma coisa lá em Gênesis? Te lembra de Sara e Abraão? Pois é, milagres acontecem. Deus age independentemente das circunstâncias das nossas vidas. Deus age independentemente de idade. Deus age independentemente de circunstâncias financeiras. Deus age independentemente de qualquer dificuldade que aparentemente impossibilita o milagre. Qualquer circunstância que aparentemente impossibilita a bênção de Deus nas nossas vidas. Só que nós precisamos crer que é possível. E aí entra a questão da fé. Precisamos crer que é possível. Abraão é o pai da fé porque ele creu contra toda a esperança. Abraão é o pai da fé porque ele saiu de um local onde ele morava, tinha casa, família, bens, recursos, e foi obedecendo a palavra de Deus em busca de um outro espaço, de um outro terreno, de uma outra realidade. E aqui existe uma situação semelhante. Parece que Geazi sabia da impossibilidade daquela mulher gerar um filho. E aí Eliseu prontamente diz, versículo 15, chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Né? E mais uma vez, isso para mim demonstra respeito, né? Eu não vou invadir o seu quarto. Enfim, isso fica dentro da ideia de limites que nós precisamos também estabelecer. E aí o profeta rapidamente, profeticamente, no versículo 16 diz, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela, na verdade, estava dizendo, olha, eu não creio nessa possibilidade, mas concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Deixa eu dizer uma coisa para você, profecia existe e ela é profecia quando ela se cumpre. Muitas palavras proféticas têm saído por aí. E nós consideramos a palavra como sendo profética, uma revelação profética de Deus sobre algo que vai acontecer no futuro, uma revelação, quando aquilo realmente acontece.
Então a gente muitas vezes diz, eu recebi uma profecia, Deus está profetizando, tem profeta, e você vai lá para o YouTube, sei lá mais onde, um monte de profecia sobre o Brasil, sobre a pandemia, etc. Algumas até parecem verdadeiras. Mas profecia, quando ela se cumpre, e aqui ela se cumpriu. E aí, adiantando um pouquinho, tendo crescido, o menino saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Ele foi trabalhar junto com seu pai. E de repente ele diz que está com dor de cabeça e o pai mandou que o levassem de volta para casa. Ele ficou ali sentindo um incômodo, dor de cabeça, sentado no joelho, sentado no colo da mulher, da mãe, e morreu. E aqui verdadeiramente chega o momento mais importante desse contexto da palavra aqui em 2 Reis. Porque o que a mulher fez? A mulher, ao invés de se desesperar com a morte do filho, claro que ela sofreu, claro que ela chorou, acredito eu. Claro que ela ficou angustiada com o que ela viu. O garoto morreu, o único filho, um filho de uma promessa de Deus, filho de uma palavra profética de um profeta de Deus, de um homem que ela reconhecia como profeta. Mas aí ela pega essa criança, e ela, que já não era mais uma criança provavelmente, talvez um jovem, um adolescente, e ela, ao invés de levá-lo para a cama dele, colocá-lo, sei lá, providenciar na funerária do local, daquela época, o enterro, não, ela pega a criança e ela sobe com a criança, aqui não diz se ela fez isso sozinha, mas ela sobe com a criança e coloca esse menino deitado na cama do profeta. Ela coloca o menino deitado na cama do profeta. Para onde é que você leva os seus problemas? Para onde é que você leva aquilo que aparentemente está morto na sua vida? O que é que você faz com seus projetos antigos, com aquilo que morreu, com aquilo que aparentemente morreu, deixou de existir, não sobreviveu? Um sonho, um projeto, um ideal, qualquer que seja. Um curso, um casamento, uma empresa, trabalho, emprego. O que é que você faz com isso? Você pega ali e se desespera, reclama, murmura, amaldiçoa. E aí, falando de amaldiçoar, lembro lá da mulher de Jó, que disse para ele em determinado momento, amaldiçoa teu Deus e morre, tu já está morto mesmo, desiste da vida. O que é que você faz com aquilo que está nas suas mãos, com aquela criança na mão daquela mãe? O que você faz com isso? Joga fora, abandona, desiste, de novo murmura, reclama. Ela pegou aquela criança e colocou na cama do profeta. Por quê? Porque o homem era profeta. Porque ela entendeu, racionalmente, ela entendeu que a ação do profeta poderia gerar vida naquele menino morto. Ela entendeu porque ela já tinha entendido antes, quando ela providencia o quarto para o profeta, ela já tinha entendido antes que aquele era um santo homem de Deus. E ela coloca a criança sobre a cama do profeta, ela vai até o seu marido, não diz para o marido que a criança morreu, ela não verbaliza isso, ela não faz uma declaração negativa, ela não fala da impossibilidade, porque é isso que muitas vezes nós fazemos quando dizemos não tem mais jeito, não, isso é impossível, já morreu, não vai mais, não vou mais conseguir. Sendo que em todo o tempo existe uma manifestação do poder de Deus que pode gerar vida, mudança e transformação na sua vida. Ela chama o marido, né, e fala para ele, ó, me manda um moço e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Eram 40 quilômetros, segundo o que eu percebi aqui, li, sobre a distância da casa da Sunamita até o Monte Horebe, 40 quilômetros. Não é muita coisa se você for de carro, de moto,
mas numa jumenta não foi muito confortável, 40 quilômetros. Então, o marido até pergunta, por que você vai lá hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela falou, não faz mal. Ela não responde, ela não diz, não, eu vou lá porque tem uma necessidade, nosso filho morreu e tal, estou desesperada. Não, ela falou, não vou falar agora. Eu não vou declarar a maldição. Eu não vou dizer algo negativo. Eu vou fazer aquilo que eu creio pode trazer vida ao nosso filho. Ela não falou isso para ele, mas eu estou aqui imaginando. Bom, e ela vai, e ela diz para o rapaz que ia guiando a jumenta, provavelmente ela em cima e o rapaz puxando. Ela diz, guia e anda, não te detenhas no caminhar. Por que é que tantas vezes, quando você está diante de uma dificuldade, você telefona para um, aí fala daquele seu desespero, liga para o outro, vai na casa do fulaninho, né, e você vai de ouvido em ouvido, falando, tá vendo, que tal, porque ia acontecer, porque Deus tal, porque isso, que aquilo, e você vai declarando uma palavra negativa, você vai profetizando contra você mesmo, você vai declarando diante dos céus, diante dos anjos, demônios, você vai declarando algo negativo. E fé não é isso. Fé é crer, fé é ter esperança. E essa mulher estava cheia de esperança, acreditando na possibilidade da ressurreição do seu filho. E ela foi até o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Ele percebeu de alguma forma que identificou a mulher, ainda ao longe. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Geazi faz isso e ela responde, está tudo bem. Não é com você que eu quero falar. Você não é o profeta. A minha esperança continua, permanece em cima de uma palavra que foi dada pelo profeta Eliseu. Está tudo bem. E não é a questão aqui dela glorificar o Senhor em todas as circunstâncias, mesmo as mais dramáticas. Não é exatamente isso. Ela não tinha a confiança, a fé na ação de Geazi, tanto que ela diz, quando ela chega, interessante, né, no versículo 27, quando ela chega ao monte de Deus, ao Monte Horebe, diante de Eliseu, o que ela faz é se prostrar ajoelhada aos pés de Eliseu. E aí Geazi tenta tirá-la, você está incomodando, né? Você está incomodando o mestre. Isso aconteceu com Jesus também, né? Você está incomodando ao profeta. E o profeta, percebendo a angústia do coração daquela mulher, falou, Geazi, tira a mão dela, deixa. Né? Deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Bom, aí o que acontece? Eliseu manda que Geazi vá até a casa e ore pelo menino. Ele vai, ora, não acontece nada. A mãe do menino, no versículo 30, e mais, viu? Quando Eliseu diz a Geazi, vai, ele diz, cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo. Mas não adiantou, mesmo com o bordão, com aquilo que simbolizava no Antigo Testamento a autoridade de um profeta, de um líder, não resolveu o problema. Aí a mulher disse ao profeta, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Queridos, e essa é uma posição que nós precisamos ter. Deus, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não responder a minha oração. Senhor, eu não vou sair diante da tua presença enquanto as minhas necessidades não forem supridas. Senhor, eu não vou sair da tua presença em oração, leitura da palavra, jejum, enquanto o Senhor não restaurar aquilo que o Senhor prometeu que me daria, que eu vivi, experimentei e de repente sumiu, desapareceu, foi roubado, me foi tirado. Eu não vou sair diante do Senhor
sabe? E isso aconteceu com Jesus. Então bate na porta, incomoda o vizinho, né? Pede um pouco de pão e ele vai dar, ainda que nem que seja porque está se sentindo incomodado. Foi assim com aquela mulher que pediu, que não era hebreia, e ela fala, olha, até para os cachorrinhos, as migalhas que caem da mesa são dadas. E o que Jesus responde? Falou, nunca vi fé como a sua. Porque você batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra de Deus. É permanecermos diante do Senhor, batendo a porta, pedindo, orando, crendo, profetizando que vai acontecer. E aí o profeta versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos, ficaram só o profeta e o menino. E orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos, as suas mãos sobre as mãos dele. Ele se estendeu sobre o menino de maneira a ficar totalmente identificado com o menino. Seu corpo totalmente identificado com o do menino. Se estendeu sobre ele e a carne do menino não aqueceu. E a carne do menino aqueceu, E a carne do menino aqueceu. Algo sinalizou que o milagre iria acontecer. Ainda não tinha acontecido completamente, mas havia uma sinalização. A carne do menino aqueceu. Então, de repente, trazendo isso para os dias de hoje, então você está ali, começa a orar e um pequeno sinal acontece. Um pequeno milagre acontece na sua vida. O que você vai fazer? Se satisfazer com aquele pequeno milagre, com aquela pequena situação, ou continuar orando e crendo que a coisa vai se estabelecer como um todo, na sua totalidade. Versículo 35 diz, então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então ele chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Eu fiquei pensando agora onde essa mulher estava, né? Imaginando aqui, talvez orando. Ela não estava ali no quarto, ela não estava próximo do quarto, tanto que Geazi vai chamá-la. Ela não estava ali desesperada, mas eu estou aqui chutando, talvez ela estivesse orando. O que nós precisamos é crer no sobrenatural de Deus, na ação de Deus. São dias difíceis em que você precisa crer, orar e continuar crendo e orando por um milagre na sua vida. Então, hoje, nesse tempo, é tempo de orarmos e crermos no milagre. Eu tenho crido em restituição de Deus. Eu não tenho conseguido acreditar que pós-pandemia haverá uma perda absurda, perderemos nossos empregos, até pode acontecer. Nós ficaremos derrotados, a igreja vai acabar, a vida vai ser totalmente diferente. Eu não consigo acreditar em derrota. Todas as vezes em que algo aconteceu na humanidade, debaixo de uma ação de Deus, aqueles que estavam debaixo da ação de Deus, de alguma forma foram beneficiados. Eu acredito em restituição. E eu não tenho conseguido desacreditar nisso, apesar de algumas evidências aí na sociedade, as notícias sobre demissão, fechamento de empresas. Eu continuo crendo no milagre, no poder de Deus. Eu quero convidar você a crer nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar, crendo no sobrenatural do Senhor, na bondade de Deus, no poder de Deus. Deus, obrigado pela Tua palavra. Deus, a palavra do Senhor tem poder. Senhor, nós oramos, eu declaro a Tua palavra. Deus, a palavra de fé, a palavra de milagre, a palavra do sobrenatural, a palavra que gera vida, recursos, saúde. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós não aceitamos a morte, o desastre, a perda. Senhor, nós cremos no milagre, nós cremos no poder do Senhor, na manifestação da Tua misericórdia, da Tua bondade sobre nós, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que haja restituição.
Pai, independentemente dos resultados, Deus, do que vai acontecer pós-pandemia. Deus, eu declaro, Deus, restituição, milagres sobrenaturais. Deus, nós veremos a mão do Senhor, a boa mão do Senhor sobre nós. Assim como foi, Deus, com essa criança. Deus, Eliseu orou, se colocou sobre ele. Pai, aqueceu o corpo da criança. Deus, e houve vida. Deus, que haja vida, Deus, onde há morte. Deus, que a vida do Senhor, a manifestação da tua vida, a manifestação do teu Espírito, que é Espírito de vida, seja sobre nós, individualmente, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Querido, tenha uma semana abençoada, aguardando, orando, né, para que essa quarentena, esse isolamento vá sendo diminuído aí e que a gente logo possa estar junto, comemorando a presença do Senhor e a vitória do Senhor em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até terça-feira eu estou gravando e a gente tem uma palavrinha rápida de 10 minutos na terça-feira, às 20 horas. Eu estou falando sobre espírito, alma e corpo. Comecei agora na terça passada falando sobre o espírito e vou dar continuidade. Amém? Deus te abençoe.